Uma peça com bastante brilho. Há algum tempo aqui no canal eu fiz um vídeo onde eu mostro como que você pode criar uma peça utilizando dois tipos de pigmento, um fundente e um não fundente. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card para depois você dar uma olhada. E seguindo esse mesmo modelo de peça, o que será que aconteceria se eu trocasse uma simples linha utilizando pigmento não fundente por um desenho? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do Fuzzy. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz para criar uma peça desenhada utilizando pó de ouro. É muito comum nessa área a gente encontrar artesãos que seguem diferentes segmentos na criação das suas peças. Enquanto alguns focam mais a sua atenção na produção, ou seja, criar peças em grande escala para venda, outros preferem diminuir um pouco essa produção e focar em peças mais artísticas. Então, se você pretende seguir mais essa segunda linha, fica aí até o final que você vai entender como que você pode melhorar bastante a criação das suas peças com base nessas simples dicas que eu vou dar para você aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês um arquivo onde nele vai estar todas as configurações de queima, todo o passo a passo que você vai precisar para a criação dessa peça, desde do recolhimento do vidro, digamos assim, da preparação do vidro, até o momento em que você retira ela do forno já pronta. Então, tudo isso vai estar no arquivo aqui embaixo. É só você fazer o download dele e utilizar esse material como base de estudos, porque nele vão estar as temperaturas, os tempos, tudo que eu utilizei aqui na criação dessa peça. Então, voltando aqui para o vídeo, eu vou mudar a visão da câmera aqui para a minha mesa, para a gente começar a fazer essa peça agora. Então, para a gente dar início à criação do nosso projeto, eu separei aqui uma folha de sulfite branco, algumas réguas e uma caneta e também um lápis. Por que isso tudo? Porque para a criação de qualquer projeto, antes de você partir para o corte do vidro, pigmentação, para o preparo do vidro em si, a gente tem que primeiro tirar as medidas do nosso molde para daí, a partir disso, a gente idealizar a nossa peça em cima das medidas do molde, do nosso molde. No caso aqui, eu já tirei as medidas do meu molde, e o meu molde tem 13 centímetros por 19. Então aqui eu vou utilizar aqui essa régua, ela já me serve também como um esquadro devido à largura dela, ela tem medida tanto aqui quanto aqui, enfim, ela já me serve como um esquadro. Então marca aqui, ó, 19 centímetros por 13. Prontinho. Caso vocês não tenham uma régua dessa, utiliza aí um esquadro. Então venho aqui e marco novamente 13 centímetros por 19. Sempre cuidando para que ela permaneça no esquadro. Olha só, aqui é a linha que eu criei. Então venho aqui e faço o risco da nossa peça. Prontinho. Aqui eu tenho a minha peça criada com as medidas de 13 centímetros aqui na lateral, só 13 por 19 de comprimento. Tá certinho. Tirado as medidas, criado aqui a imagem do que vai ser a nossa peça, eu vou aqui criar aqui no centro uma imagem, um desenho, para que a nossa peça não fique somente mais uma peça chapada. Então, para mim criar o desenho, a imagem que eu pretendo fazer aqui, eu vou fazer aqui uma medida primeiro com o compasso, para que dentro desse círculo aqui que eu vou criar, eu criar o meu desenho. Então vou fazer aqui o meu desenho dentro desse círculo aqui. O desenho que eu vou fazer é o símbolo Om, que é, segundo a tradição indiana, é o som da criação. Então como que a gente vai fazer para esse som da criação ficar bem interessante na nossa peça? Primeiro,
Eu escolhi aqui já os pigmentos, que são as cores que eu vou pigmentar a peça. Nesse caso aqui eu vou usar o preto de fundo com o ouro na frente. Então minha peça vai ter um fundo escuro, preto, com o detalhe, que no caso vai ser o desenho em dourado. Dourado metálico, que é o pó de ouro. Então para isso, como que eu vou fazer? Eu já separei aqui meu vidro cortado. Esse gabarito aqui nada mais é do que você criar, assim que você criar ele, você vem com as suas peças aqui e já faz o corte do seu vidro utilizando o mesmo gabarito que você criou. Nesse caso aqui, para ficar mais didático, eu já tinha cortado minhas peças. Então, no caso do desenho, eu vou desenhar o símbolo do Om aqui, só que eu vou fazer ele ao contrário. Por exemplo, o jeito certo da letra, sei lá, a letra F é assim, certo? Trazendo aqui pro desenho, eu vou fazer o F assim, para quando eu virar a minha peça, virei a minha peça, ele vai ficar dessa forma. Por que isso, Evandro? Vamos lá. Uma peça eu vou pintar toda de preto, vai ser somente a cor de fundo do meu trabalho, e a outra peça vai ser somente o desenho. Supondo que nessa placa aqui eu estou fazendo o F dessa forma, quando eu virar ela, aqui ó, eu fiz ele dessa forma. Então eu venho, viro ela e coloco em cima da minha peça pigmentada. Então ele vai ficar dessa forma, ou seja, quando a peça estiver fundida, ele vai ficar dessa forma. E esse não é o resultado que a gente quer. Então, eu vou fazer ele primeiro dessa forma, o desenho, para que quando eu virar minha peça e colocar aqui em cima, ele ficar da forma correta. Em suma, eu vou desenhar aqui, fazer o desenho ao contrário, porque a peça ela vai ser virada no momento da fusão. Caso você não tenha entendido, à medida que eu for criando ela aqui, você vai entendendo. Então vamos lá, eu tenho aqui o meu círculo e dentro dele eu vou criar o desenho. Então vamos lá, se você tem facilidade com o desenho, você pode fazer ele à mão, normal, que com certeza vai sair bacana. Caso você não tenha, eu vou colocar aqui abaixo o símbolo Om, e caso você queira fazer essa peça, eu vou colocar aqui embaixo o símbolo do Om, para que você possa fazer o download dela. O símbolo Om é bem simples de desenhar. Olha só, é como se fosse um 3. Olha só, é como se fosse um 3 ao contrário. Não se preocupa aqui, caso você esteja desenhando, não se preocupa se a linha ficar meia torta, porque na hora que a gente for pigmentar a peça, a gente dá uma arrumadinha. Olha só, prontinho. Nosso símbolo Om está criado. Provavelmente não está dando para você ver direito, então eu vou passar aqui uma caneta mais escura para que fique mais fácil da gente ver as linhas. Prontinho. Olha só, é isso aqui. Nesse caso aqui, só recapitulando, ele está desenhado ao contrário, porque quando eu desenhar aqui na minha peça, eu vou levar ela dessa forma em cima da minha base, que vai ser a cor de fundo, tá? Então vamos lá. Esse círculo aqui eu posso até utilizar para fazer alguns detalhes tipo assim, ó, na peça. Isso aqui agrega bastante valor no visual
do seu trabalho. Ou seja, você não vai ter mais somente uma peça sólida com um símbolo, como a gente é acostumado a ver por aí. A gente acrescentando esses detalhes aqui, a gente começa a deixar a peça muito mais rica visualmente falando. Enfim, a gente vai fazer esses detalhes aqui também. Bom, feito isso, então eu venho aqui com a minha placa de vidro e depois que eu organizar aqui, que eu colocar minha peça exatamente no ponto onde está marcado o meu gabarito, eu venho aqui com o meu pigmento, esse daqui é o pigmento não fundente, dourado, e começo a desenhar. Prontinho, já fiz o meu desenho e no caso aqui desses detalhes aqui, eu vou fazer eles do círculo para fora, ou seja, vamos supor aqui, essa parte aqui eu vou fazer uma primeira bolinha e vou aumentando ela à medida que ela se afasta do centro. Vou fazer só duas, senão vai ficar muito poluído. E isso você vai fazer em toda a lateral do desenho. Desse jeito aqui já tá bom, mas eu vou poluir um pouco o desenho, acrescentando mais alguns detalhes. Prontinho, terminado aqui meu desenho, você pode ver que tem algumas linhas que ficaram mais grossas do que outra. Por exemplo, essa daqui está um pouco mais grossa do que essa. Consequentemente, no final do processo, isso aqui se torna meio estranho no desenho, se observar que tem essas diferenças na espessura da linha. No meu caso aqui, como eu não me atentei a isso, só me atentei depois que eu fiz, eu vou esperar secar e quando secar eu vou vir com o estilete, uma lâmina do estilete e vou arrumar a minha linha. Não somente a minha linha, mas também o meu desenho, a minha simbologia. Caso a de vocês também tenha ficado meia tortinha aqui, ó, como esse daqui, vocês depois vêm com uma lâmina de estilete e vêm raspando e consertando a imagem que vocês criaram. No meu caso aqui acabei esquecendo essa parte aqui. Então eu vou levar aqui meu desenho para secar e depois eu volto para mostrar para vocês. Enquanto o desenho seca, eu venho aqui com a minha outra parte, a parte que vai ser o fundo da minha peça, e pigmento ela com a cor que vai ser a minha cor de fundo. Nesse caso aqui vai ser o preto. Então vou pigmentar ela todinha de preto. Pronto. É por causa de momentos como esse que a sua mesa deve estar bem alinhada, porque olha só, eu acabei de passar o pigmento em estado líquido aqui na minha peça, e se a minha mesa não estiver alinhada, corre-se o risco de ao final da fusão, vamos supor que ela esteja torta para cá, o desnível esteja caindo para cá. Se ela não estiver nivelada, corre-se o risco da minha peça, ao final da fusão, desse lado aqui, ficar uma tonalidade diferente desse lado aqui. E isso a gente não quer. Então, pigmentei aqui aquela que vai ser o meu fundo, a cor de fundo. E assim que terminar de secar, eu volto aqui para mostrar para vocês como que a peça deve ficar. Prontinho, agora que o pigmento secou, eu venho aqui com o estilete, somente com a pontinha dele, eu venho aqui, ó, arrumando meu desenho. Por exemplo, aqui, nesse traço aqui, nessa linha, a gente pode ver que está meio torta aqui. Então eu venho somente com a pontinha, fazendo esse movimento aqui e vou tirando. Tirando não, vou arrumando. Ó,
arrumei a ponta. Vou fazendo isso em todo o meu desenho. Não somente no desenho, mas nessas linhas aqui, que por exemplo, ó, ficou um pouco mais grossa, eu venho aqui também com estilete e devagar eu vou afinando elas. Isso eu vou fazer nele todo, até que ele chegue no resultado que eu gostaria, que eu acredite que vai ficar bom após a fusão. Então vamos lá. Prontinho. Olha só. Aqui eu já cheguei num acabamento que já dá para mim tirar um bom resultado depois da fusão. O motivo pela qual eu pedi para vocês fazerem ele ao contrário, caso ainda não tenha ficado claro, é por causa disso aqui, ó. Então aqui eu tenho o que vai ser a minha cor de fundo, que nesse caso aqui eu vou usar o preto, e aqui, quando eu for levar para o forno, eu vou colocar ele dessa forma. Sendo assim, vou ter esse desenho dourado sobre o fundo preto. Mas antes de eu colocar aqui para levar para o forno, eu tenho que vir aqui na minha peça e olhar aqui na lateral. Olha só. Se isso aqui tiver acontecido com a peça de vocês, vocês vêm com um papel ou um pano úmido e vem tirando aqui esse excesso de tinta. Porque caso vocês levem a peça para o forno com essa tinta aqui na lateralzinha, vai ficar um efeito bem estranho. Um efeito que, dependendo de quem olha, pode interpretar como se a peça tivesse mal acabada. Então, para evitar, a gente vem e já tira esse excesso aqui. Prontinho. A peça higienizada, eu venho aqui com a minha placa. Limpo ela. Eu tenho que limpar aqui o máximo que eu conseguir, ó. Pode ver que pelo reflexo, ó, a gente consegue ver que tem marca de digital. Isso aqui polui bastante a peça. Então eu vou pegar um pouco mais de vinagre para que eu consiga tirar essas marcas aqui. Prontinho, peça higienizada, eu ponho aqui sob o meu fundo e vou levar para o forno dessa forma aqui. Então o gráfico da temperatura dela eu vou estar disponibilizando para vocês aqui embaixo, para que vocês possam baixar e estudar. Um detalhe aqui bem importante é que, como eu estou utilizando aqui dois tipos de pigmento, um fundente e o outro não fundente, o importante aqui é que o pigmento fundente sempre ocupe espaços na peça onde ele vai ser preenchido ou pelo pigmento fundente, que é o caso aqui da peça, nesse modelo aqui que eu montei, ou pelo próprio vidro. Caso contrário, caso tenha alguma abertura aqui no pigmento não fundente, corre-se o risco de, como ele não é fundente, ele não vai se fundir com o vidro. E se nessa abertura eu conseguir passar um fio de cabelo, com esse fio eu posso tirar o meu pigmento, esse pigmento dourado. E não é isso que eu quero na minha peça. Então eu vou levar ela para o forno e assim que estiver pronto, eu trago aqui para mostrar o resultado. Então, como nós vamos fazer aqui uma fusão utilizando duas placas do tamanho pequeno a médio e utilizando a técnica de sanduíche,
é importante que você se atente na subida de temperatura, porque caso a temperatura suba rápido demais, mesmo utilizando essas placas, corre-se o risco de, principalmente se o seu forno é pequeno, corre-se o risco de acontecer o choque térmico, principalmente na placa que está embaixo, porque a placa que está em cima, ela tende a esquentar um pouco mais rápido do que a placa que está embaixo no piso do forno. Então, depois que terminada a fusão, nós temos esse resultado aqui. Olha só, pode ver aqui eu fiz uma fusão total e a peça ficou bem interessante, com o símbolo do ON em dourado. Olha só para ver o brilho. Uma peça com bastante brilho. Percebe que o preto ficou bastante preto e o dourado continua dourado. O próximo passo aqui agora é a gente moldar a nossa peça. Aqui, como você pode ver, a peça ainda está chapada, porque eu fiz somente a fusão, e aqui eu vou fazer a termoformação. Então vou vir aqui com a minha forma, nesse caso aqui é uma forma de porcelana. Você pode ver que nesse caso aqui ela tem uma leve curvatura. Então vou utilizar ela para me moldar a minha peça. Venho aqui com a minha peça, coloco sobre o meu molde de porcelana. Agora que eu percebi que parece que o meu molde está um pouquinho torto, mas fazer o que? É o que tem para hoje. Então eu coloco aqui minha peça sobre o meu molde de porcelana, levo para o forno e coloco numa temperatura e tempo de termoformação. E assim que a minha peça já estiver moldada e resfriada, eu volto aqui para mostrar para vocês qual que é o resultado final. E esse daqui é o resultado final da nossa criação. Olha só. Aqui eu utilizei o molde. E ao final do processo... Nossa, já estou sujando aqui a minha peça. Ao final do processo a gente vai ter algo semelhante a isso daqui. Olha só, pode ver que tem uma peça com bastante brilho, na qual eu fiz uma fusão total e depois uma termoformação somente para dar essa leve curvatura aqui na peça. Um detalhe aqui importante que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é que aqui ó, pode ver que ficou meio falhado, tanto aqui quanto aqui, e algumas das bolinhas ficaram meio falhadas. Isso é porque quando eu fui adicionar o pigmento, eu coloquei pouco pigmento, eu deixei cair pouco pigmento. Por exemplo, nessa bolinha aqui que está mais destacado, tem mais pigmento do que essa daqui. Não que vocês vão lotar a peça de vocês de pigmento, nada disso. Mas é importante que na hora que vocês forem fazer a pintura de vocês, vocês também se atentarem na quantidade, de forma que vocês se preocupem o máximo possível para todo o pigmento ficar homogêneo. Não que seja tão fácil assim de notar, mas quanto mais preocupados vocês ficarem a respeito disso, melhor tende a sair a peça de vocês. Bom, e como eu falei anteriormente, todo o processo de criação com dados da queima vai estar aqui embaixo para que vocês possam fazer o download e estudar. E é óbvio isso aqui que eu vou falar, mas só para reforçar. O arquivo que eu estou disponibilizando aqui vai servir não somente para você fazer esse desenho aqui, claro que não. O foco do arquivo é, além do desenho, que eu já vou estar disponibilizando para vocês aí, e caso vocês não tivessem, vocês poderiam baixar esse desenho aqui facilmente na internet, e esse arquivo vai servir não somente para você criar essa peça aqui, porque o objetivo principal desse arquivo é vocês estudarem os tempos de queima e as temperaturas, para que a partir dele vocês consigam fazer outras peças. Essa peça aqui eu estou utilizando somente como exemplo para que vocês possam utilizar essa técnica para produzir outros modelos de peça também. Então é isso, resultado final. Eu gostei bastante, só não gostei mais porque falhou aqui o meu desenho. Acredito que ficaria bem mais interessante se não tivesse falhado, mas fazer o que, né? Acontece. Quem trabalha com fusing sabe bem que dependendo de como você faz algumas coisas, o resultado é imprevisível. Espero que vocês tenham gostado. Então, no final de todo o processo, nós temos uma peça semelhante a essa daqui.
Essa daqui é uma peça que, como vocês sabem, foi feita utilizando os dois tipos de pigmento. O fundente, que no caso aqui é o pigmento preto, ele se funde com o vidro, e o não fundente, que seria esse dourado aqui. Ambos os pigmentos deram um efeito bem interessante à peça, olha só. Uma peça com bastante brilho e com o dourado, como ele não é um pigmento fundente, ele permanece com o brilho original do ouro, digamos assim. Eu gostei bastante do resultado dessa peça aqui. E lembrando que você não precisa seguir exatamente esse mesmo desenho aqui que eu mostrei para vocês. Claro que não. Vocês podem utilizar qualquer outro tipo de desenho, qualquer outra imagem que vocês gostarem, que vocês preferirem, que vocês se sentirem à vontade. Nesse caso aqui eu utilizei essa imagem mais por questões didáticas, mesmo porque o objetivo aqui desse vídeo não é que você copie cegamente a minha peça, faça uma cópia idêntica dela. Não, o objetivo aqui é que você utilize todas essas informações que eu estou passando para você, tanto aqui no vídeo quanto no arquivo aqui embaixo, para que você possa criar as suas próprias peças. Utilize todo esse conhecimento que eu estou passando para que você possa criar suas peças ou melhorar aquilo que você já sabe. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu estou disponibilizando aqui para você. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Isso vai ajudar bastante a gente. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar tanto o arquivo para que você possa estudar para a criação de não somente essa peça, mas outras peças, outras possíveis peças que você pode também criar utilizando a mesma configuração. E também um arquivo onde eu mostro sobre os benefícios que o Fusion pode trazer tanto a você quanto às pessoas ao seu redor. Os dois arquivos vão estar aqui embaixo. E se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto ou sobre o universo do Fusion, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou tirar ela para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!